Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A verdadeira caridade deve ser desinteressada. Livro do Céu, volume 4, 31 de julho de 1902. Encontrando-me em meu estado habitual, algumas vezes vi meu adorável Jesus, mas sempre em silêncio. Eu me sentia toda confusa e não me atrevia a perguntar-lhe nada, mas parecia que queria me dizer alguma coisa que feria seu sagrado coração. Finalmente, a última vez que veio, me disse: minha filha, a verdadeira caridade deve ser desinteressada por parte de quem a faz e por parte de quem a recebe. E se existe o interesse, essa lama produz uma fumaça que cega a mente, impede receber a influência e os efeitos da caridade divina. Eis porque em tantas obras, até santas que se fazem, tantos cuidados caritativos que se realizam, se sente como um vazio e não recebem o fruto da caridade que fazem. O que Jesus sempre fala no Livro do Céu, até agora, até a parte que eu li, né? Os volumes que eu li, não foi muito. Em suma, o que ele fala é o seguinte, que a gente tem que fazer, tudo que a gente for fazer, o único interesse deve ser agradar a Deus. Não agradar a si mesmo, não agradar homens, não agradar ninguém, não querer louvor de ninguém, não querer aceitação de ninguém. Não se apoiar em nada humano. Sempre ter os olhos fixos em Deus. Independente de qualquer coisa que você for fazer. Qualquer coisa. Que seja fazer uma caridade, que seja lavar uma louça, que seja, né, que lavar, fazer o serviço doméstico. Você faz não para agradar a sua família, não porque você gosta, mas você pode sempre ter em mente a intenção de agradar a Deus em tudo que você for fazer. Tudo. E fazendo isso, fazendo tudo por amor a Deus, renunciando totalmente ao seu interesse próprio, uma ação que você faz em casa pode ter um valor maior, né, um fruto maior, como ele fala. Quando tem um interesse, essa lama do interesse próprio é uma fumaça que cega a nossa mente. E a gente não recebe a influência e os efeitos do amor divino, da caridade divina. Se você serve a sua família, se você presta um serviço em casa, totalmente desinteressado de agradar pessoas, você olha para as pessoas e vê nelas a imagem de Jesus e faz por ele, você recebe, a sua alma recebe essa influência, esses efeitos do amor divino. Sendo que se você faz se você sai nas ruas para pregar o evangelho com interesse próprio, fazer o serviço em casa, recebe a influência, a influência divina, você recebe a graça, recebe os frutos, né? E sendo que se você fizer uma obra grandiosa, tantas obras, até santos que se fazem, tanta coisa boa que se faz, mas lá no coração da pessoa que está fazendo tem um interesse próprio. É a vontade humana, né? Contaminada nas obras mais santas. Nossa, é muito triste. Como o coração de Jesus fica ferido. Ele ficou vários dias em silêncio. A Luísa via ele vários dias em silêncio. Ela nem se atrevia a perguntar o que ele tinha. Mas parecia que ele queria dizer alguma coisa que estava ferindo muito o coração dele.
E era isso, porque às vezes a gente vê, né? Nós aqui humanos, nós aqui cristãos, vemos tantas obras boas na igreja, na sociedade, né? Vemos tanta gente que faz caridade, que está fazendo agora nesse período de crise, né? Tanta gente fazendo coisas santas, caridade, doando alimentos, ajudando as pessoas. E, né, tantas pessoas que fazem pregação na internet, na rua, tanta coisa boa que a gente vê, a gente pode pensar assim, nós olhando humanamente, pensa assim, nossa, como Deus está feliz, né? Como Deus está feliz, porque tanta coisa boa que a gente vê no mundo, né? Se a gente for parar para olhar as obras santas, olhando é santo, olhando é bom. Mas Deus não vê assim. Deus conhece o coração das pessoas. E aí a gente olha humanamente e fala, que bom, Senhor, nossa, como o Senhor deve estar feliz, Jesus, como o Senhor está feliz com tanta caridade que está sendo feita, um ajudando o outro, e tanta gente se doando pelo próximo, tanta gente rezando, né? Tanta gente rezando. Mas Jesus conhece o coração e ele vê lá no coração da pessoa um interesse próprio, um, um, um orgulho, sei lá, uma intenção da pessoa de querer agradar o outro, de querer. Né? Eu tava lendo agora o livro da Ana Catarina Emmerich, A Paixão de Jesus, a agonia, e a hora que Judas entregou ele. O que levou Judas a entregar Jesus, né, entre muitas outras coisas, foi o interesse. Ele queria, ele sempre pensou num reino um reino, né, que Jesus falava de reino. Ele sempre queria um reino aqui na terra, ele sempre almejou um reino aqui na terra. E ele queria um cargo de destaque nesse reino, é o que a Ana Catarina fala. Ele queria um cargo de destaque nesse reino. E o que levou ele a entregar Jesus foi o interesse por um reino, por um cargo, por honras. Ele tinha interesse muito de honra, de riqueza. Então foi isso que levou ele a entregar o Filho de Deus. E então, assim, quando Jesus fala disso, quando Jesus fala assim pra gente ser totalmente desinteressado de tudo do mundo, de honras, de riquezas, da gente viver para Ele, da gente viver somente para agradar a Deus, somente para amar, conhecer, agradar a Deus aqui na Terra, é porque Ele vê é um alerta para a gente, olha, o que leva, para onde vocês vão quando deixa-se dominar pelo interesse das coisas humanas? O exemplo, né, maior é Judas, o que ele fez, para por interesse. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu estava lendo, que eu li no livro da Ana Catarina. Não vou achar, não. Agora sim, depois eu vou achar, mas ele até devolveu, depois ela fala que ele devolveu o dinheiro, mas é porque eu entendi assim que quando ele devolveu o dinheiro, porque o interesse dele maior era um cargo, não era só o dinheiro. Ele pensava que ele estava fazendo amizade lá com os poderosos e que ele ia conseguir um cargo, ele ia conseguir alguma coisa, isso é muito importante. Ele fala aqui, ó. Judas não esperava que a traição tivesse as consequências que lhe seguiram. Ele não esperava, ele não pensou assim, premeditou tudo, que Jesus ia ser crucificado, que ia morrer, que ia passar por tanto sofrimento. Ele não pensou isso. Ele queria ganhar a recompensa prometida e mostrar-se agradável aos fariseus.
Olha o perigo que é, o perigo para a nossa alma de ter o interesse, de fazer as coisas por interesse, para agradar pessoas. O perigo que a nossa alma corre por querer ter cargos importantes, por querer, né, por se apegar às coisas da terra. Ele queria mostrar-se agradável aos fariseus, entregando-lhes Jesus, mas não pensara no resultado, na condenação e crucifixão do Mestre. Não ia tão longe em seus desígnios. O interesse dele era o dinheiro, as 30 moedas de prata, e agradar os fariseus para conseguir um cargo importante. Era só o dinheiro que lhe preocupava o espírito. E já havia muito tempo, era só dinheiro que ele pensava. Que ela fala que ele só lhe preocupava o espírito, o dinheiro, não só as 30 moedas de prata que ele ganhou. O cargo que ele poderia ter. Já havia muito tempo travara relações com alguns fariseus e saduceus. Já há muito tempo travara relações com alguns fariseus e saduceus, astutos, que com lisonjas o incitavam à traição. Olha, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, como é o homem se apoiar no próprio homem. Eles, os saduceus, os fariseus e saduceus que ele tratava, ficava elogiando ele, né? Massageando o ego dele, mas era puro interesse também deles de prender Jesus. Depois eles desprezaram Judas. Eles não quiseram nem saber dele. Eles olhavam para ele como uma coisa assim desprezível. Eles queriam só usar ele para poder prender Jesus. Eles não queriam nada com ele. E ele pensava que eles iam conseguir alguma coisa para ele. Estava aborrecido, o Judas estava aborrecido da vida fatigante, errante e perseguida que levavam os apóstolos. Nos últimos meses furtara continuamente as esmolas de que era depositário. Ele furtava a bolsa, ele era o que guardava a bolsa. E a cobiça, irritada pela liberalidade de Madalena quando derramou perfume sobre Jesus, impeliu-o finalmente ao crime. A cobiça e ele ficou irritado porque a Madalena derramou perfume caríssimo nos pés de Jesus. Tinha sempre esperado um reino temporal de Jesus. Ele sempre tinha no coração um reino, que Jesus ia ser um rei de um reino temporal. E uma posição brilhante e lucrativa nesse reino. Olha a cabeça dele. E a cabeça de muitos de nós. Por isso que Jesus veio falando, não se apeguem com nada desse mundo, não queiram honras, não queiram honras, louvor humano. Ele aspirava por uma posição lucrativa nesse reino. Como, porém, não o visse aparecer, ele não via o reino de Jesus, não é desse mundo. Como não via, Jesus aqui é o rei das dores, da humilhação, da perseguição. Como, porém, não o visse aparecer, procurava amontoar fortuna. Gente do céu, meu Deus, isso é tão sério, porque assim, hoje a gente pode muito cair nisso. A gente olhar para Jesus, para Deus, e não conseguir enxergar. Não conseguir enxergar como Judas. Não vi aparecer nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem em seguir Jesus. Eu não vou seguir Jesus, eu só tenho sofrimento, só tenho pobreza. Eu rezo, tem gente, hoje a gente pode cair nessa. Eu rezo. Tô cada dia mais sofrendo. Tô passando fome, tô desempregado. Tô doente. Que vantagem tem eu ficar rezando? Eu não vou rezar, não. Tem muita gente que fala isso. E que critica quem segue Jesus. Fala assim, esses dias eu ouvi uma colega minha falando que o esposo dela falou assim, ele não reza. Ele fala para ela, por que você reza? Por que você reza? Você vive doente. Porque você não tem nada. Você vive doente. Por que você reza? Porque a gente é cristão.
E o cristão, o discípulo de Cristo, ele adora a cruz. Ele não espera nada aqui desse mundo. Eles não, o Filho de Deus, o discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, imitador de Cristo, não espera nada aqui deste mundo. Quem espera algo deste mundo tem que ter muito cuidado. Quem espera algo deste mundo. Não que quem segue a Cristo vai sempre passar fome, vai sempre estar na pobreza, na miséria. Não é assim. Deus cuida dos seus filhos, mas o seguidor de Cristo ele não tá interessado nisso. Como diz São Paulo, eu não vou saber falar exatamente como ele falou, mas ele fala: eu sei viver na pobreza e eu sei viver na abundância. Eu sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Mas é muito perigoso esse comportamento de seguir a Cristo, de seguir a Deus com interesse humano. Foi o que levou Judas a trair Jesus, porque ele não via nenhuma vantagem em seguir Jesus. Procurava amontoar a fortuna. Via. Ai, gente, meu Deus. Assim, eu fico tentando ler Eu não, parece que. Fico tentando entender a situação de hoje, aí eu começo a ler aqui, via tentando amontoar a fortuna. Eu não consigo me expressar, mas assim. Com a situação que a gente está vivendo hoje. A situação que a gente vive hoje. Se a gente começa a querer amontoar fortuna, amontoar bens, para tentar se salvar, a gente está se comportando como, não digamos, né, eu sou um Judas, mas o seguidor de Cristo, ele é o que Jesus fala. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. É o que Judas fez. Ele tentou salvar a vida dele aqui na terra, a vida humana, amontoar fortuna. Por quê? Ele esperava um reino temporal. Ele olhou para Jesus e viu um fracassado. Ele olhou para Jesus e viu um perseguido, viu um traído, viu um humilhado. E ele tentou salvar sua vida, salvar o objetivo de vida dele. O objetivo de vida dele era amontoar fortuna. O objetivo de vida dele era ser rico, ser louvado, ter um cargo brilhante num reino terreno. E ele foi amontoar fortuna para tentar salvar esse objetivo. Mas na noite, eu não lembro direito se foi na noite mesmo que ele traiu Jesus, ou foi no outro dia, na madrugada, ele se matou. Via crescerem as fadigas e perseguições e pretendia manter boas relações com os poderosos inimigos de Jesus. Antes de chegar o fim, pois via que Jesus não se tornaria rei, enquanto que a dignidade do sumo sacerdote e a importância dos seus confidentes lhe produziam viva impressão no espírito. Então a gente não pode, o que Jesus quer de nós, que a importância dos confidentes, dos amigos aqui do mundo, dos poderosos, não produza viva impressão no nosso espírito. Que a viva impressão no nosso espírito seja produzida pela paixão de Jesus, pela morte de Jesus, pela paixão. Que a gente não queira um reino aqui temporal, que a gente aspire pelo reino de Deus, que não é deste mundo. Aproximava-se cada vez mais dos agentes fariseus que o lisonjeavam incessantemente, dizendo-lhe num tom de grande certeza que dentro de pouco tempo dariam cabo de Jesus. Ainda recentemente tinham vindo procurá-lo diversas vezes em Betânia. O infeliz entregava-se cada vez mais a esses pensamentos criminosos e multiplicava nos últimos dias as diligências para que os príncipes dos sacerdotes se decidissem a agir. Então,
É muito importante esse trecho. Não só esse trecho é para nos dizer que a nossa vida, tudo que a gente fizer, todos os atos, todos, que a gente tenha sempre os olhos fixos em Deus e nada deste mundo. Somente agradar a Deus, não querer agradar homens, não se apoiar em homens, não se apoiar em riquezas, em reino temporal aqui na terra. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós.